Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod Beauty Podcast. E hoje o nosso episódio é com uma convidada muito especial, que muita gente deve conhecer já aqui em Porto Alegre, no Brasil todo, né, na verdade. E ela está aqui nos honrando com a presença dela. E também, no final, vamos fazer um spoiler de onde ela vai participar. Vocês já devem imaginar. Mas essa é a nossa convidada de hoje, Grazi Dias. Seja bem-vinda, Grazi. Muito obrigada pelo carinho, Paty, pelo convite. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco mais de conhecimento, um pouco mais da minha trajetória. Agradeço ao Lucas também pelo convite, que está aqui nos bastidores, que ele é só dos bastidores, né? Coloca a Paty maravilhosa aqui para fazer a frente. Mas agradeço vocês a oportunidade de estar aqui. Ah, e a gente que agradece por aceitar esse convite. É uma honra mesmo. Fazia tempo... Você já foi, né, no nosso evento, no Aesthetic Meeting, né? E já participava, mas vai ser a primeira vez que você vai estar. Já vou falar, então. Nos honrando no palco com essa presença, com essa palestra, que com certeza vai ser esperada por muitos. Ai, a ansiedade, né? Eu fui convidada em 2022 pelo Dimas, também pela indicação do Lucas, né? Dentro do evento acontece o evento da Manipura também. Eu fui convidada para palestrar sobre personalização cosmética. E fiquei super nervosa. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui palestrar, assim. Eu falava pro Silvio, nossa, eu tô pingando suor aqui. E um ano depois sou convidada a estar no palco principal, né? Então isso eu acho que é o nosso trabalho repercutindo, né? É onde a gente às vezes nem imagina que pode chegar e a gente chega lá. Ainda mais num evento de harmonização, muitas pessoas nem me apresentei, né? Eu ia dizer agora, vamos no início. Exato, dei uma puladinha ali, me empolguei. Mas a Grazi vai se apresentar pra vocês, tá? É um currículo extenso. Eu sou a Graziela Dias, né? Esteta, cosmetóloga, tenho MBA em cosmetologia clínica e estética. Eu atuo na área aí há mais de 7 anos com a personalização cosmética. E eu acho que isso foi abrindo portas nesse mercado, né? Hoje, a gente ouve falar sobre personalização cosmética, sobre tratar o paciente na sua individualidade. Mas lá, quando eu comecei, isso ainda era muito pouco falado. E até criticado muitas vezes, né? Porque eu optei a trabalhar somente com a estética facial. E naquela época, muitas pessoas me achavam maluca por isso, né? Ai, tu vai ter que trabalhar com corporal, tu vai ter que comprar uma máquina de corporal, porque só com facial tu não vai conseguir, né? Muitas críticas desse tipo, assim. Então, desde o início, a gente passa por muitas barreiras, né? Então, quando vem convites, assim, de palestras para estar aqui, por exemplo, né? Compartilhando um pouco mais, a gente olha para trás e pensa assim, nossa... Realmente, valeu a pena toda essa trajetória e focar em um nicho específico, né? Porque às vezes a gente olha... nossa, eu vou trabalhar só com isso, só com a personalização, mas a personalização cosmética hoje é infinita, né? A gente tem muitos caminhos para seguir ali. Então, o que eu estava falando do congresso, que eu fui convidada pelo Dimas para palestrar sobre a personalização cosmética. E um ano depois, né... ser convidada para estar lá num evento de harmonização facial, eu sendo esteticista, né? A gente sabe... Verdade. Eu acho que vai ser a primeira esteticista a palestrar. Imagina, gente. Olha, isso é incrível, sabe? Porque... todas as outras áreas, elas têm o seu espaço ao sol, né? Eu admiro muito todas as outras áreas. Eu tenho alunas de outras áreas. A gente tem dermatologista dentro do meu curso hoje. Que então, legal. Eu olho para tudo isso e penso assim, gente, a área da estética é crescendo, né? A gente tem muito ainda o que cresceu, desbravar ainda o nosso mercado. E... ser reconhecido por outras áreas, sabe? Ser olhado por outras áreas e assim, nossa, realmente a área da estética não é só passar creminho, sabe? Porque todas as outras áreas têm o seu conselho, todas as outras áreas são organizadas, né? E a área da estética tá ali, um pontinho. Mas é aquilo que eu digo, se a área da estética não fosse tão boa, as outras áreas não iam colocar estética ao lado do nome, né? Então, hoje a gente tem biomédica esteta, a gente tem odonto esteta, a gente tem enfermeiras estetas. E as estetas, aonde ficam nisso tudo? Né? Então, eu acho que é um trabalho, é uma construção, principalmente de levar o conhecimento da área adiante, né? De não deixarem diminuir a nossa área, né? Porque ela é gigante e tem espaço para todos, né? E a cosmetologia que é a nossa base,
né? Essa cosmetologia personalizada é o que abre as portas cada vez mais para estarmos aqui, estarmos nesses eventos. Com certeza. E é muito gratificante. Não é para muitos, porque eu acho que tu te diferenciou, esse teu diferencial é o que fez te levar para várias posições que, por exemplo, outras colegas não chegariam, porque tu fez um pouquinho a mais do que os outros não fazem, né? Saiu um pouquinho do comum, tu decidiu, tu escolheu isso. E essa escolha também há muito tempo, que já mostra também a persistência que tu teve, que mantém até hoje. Porque geralmente o pessoal começa e aí desiste, né? É porque não é fácil, né, Paty? Eu costumo dizer que a vida do empreendedor, a vida do empresário é um desafio constante, né? É cheio de altos e baixos, cheios de nuances. Horas a gente tá em cima, horas a gente tá embaixo. Como que a gente vai lidar com tudo isso? E principalmente sair da faculdade sem ter uma noção do que é empreender, né? Do que é gerenciar uma equipe, gerenciar um negócio. E eu até estava comentando com o Lucas, eu falei um negócio aos 25 anos de idade. A minha primeira estética, eu quebrei a minha estética 1 ano e meio depois. E eu não era formada ainda, não tinha conhecimento algum na área da estética. Já estava cursando? Já estava cursando. E eu sempre fui uma pessoa de fazer muitos cursos livres por fora, né? Porque eu tenho sede de aprendizado. Eu começo a estudar, eu quero saber tudo sobre isso aqui. Eu também sou muito assim. curiosa. Então, eu sempre, ao mesmo tempo da faculdade, eu sempre fui fazendo muitos cursos livres. Mas eu não fazia nenhum curso sobre empreendedorismo, sobre gestão. E isso levou à falência do meu negócio 1 ano e meio depois, né? E esse é o grande desafio, a gente aprender com a cara na porta. Porque ninguém chega e bate no teu ombrinho e diz assim, não, olha só, para gerenciar uma equipe, para gerenciar um negócio, é por aqui. Não, a gente vai aprendendo muito fazendo. Porque a gente sai da faculdade, somos jogados aí ao mar aberto do empreendedorismo e se vira, faz aí, né? E a gente não tem esse conhecimento. Então, onde eu cheguei hoje foi muito erros e acertos, né? Posso até dizer... Hoje não, né? Mas há um tempo atrás eram mais erros até do que acertos, né? Porque imagina quebrar com 25 anos de idade. Adquirir mais de 100 mil reais em dívidas com 25 anos de idade. Então, eu pensei 1000 vezes. E agora? Eu sigo na área, saio disso aqui tudo e vou voltar a ser CLT. O que eu faço da vida agora, sabe? E muitas pessoas não veem a minha história por trás, né? As pessoas têm mania de te olhar... Claro. E imaginar só a pontinha que elas estão enxergando ali, né? Hoje é sucesso, hoje... O que é sucesso para você, né? Sucesso é muito individual. Sucesso é 100% individual de cada um, né? Cada um tem uma opinião sobre aquilo ali. Então, tem muita história por trás de um caminho. Eu lembro que eu assisti as lives na pandemia das tuas e do Silvio, porque a gente estava falando dele, mas nem falou quem é, né? É o marido da Grazi, né? Então, eles trabalham juntos, são sócios, né? E faziam muitas lives na pandemia, eu acompanhava todas. E ainda botava minha mãe pra ver junto. E a gente passava, assim, a fase toda ali da pandemia estudando e vendo lives e se atualizando. E eu lembro que essas lives me marcaram muito, porque tinha esse âmbito do empreendedorismo. Que as outras que eu assistia era só estética, né? Eu adoro também, mas eu lembro que tinha esse lado mais... empreendedor. E eu adoro isso. Que eu acho que é isso que faz o profissional da estética se diferenciar, né? Sim. Só um parênteses aqui. O Silvinho ainda não é meu marido, tá bom? Não é? Não, ele é meu noivo. Ele tá caminhando para ser, entendeu? Silvio, mas se a gente já coloca... isso. Se a gente já coloca ele nessa posição, vai ficar difícil. Claro, já estamos aqui, ó. Já estamos pensando. Mas... Pressão. Ó, senão, já vou tratar como. Óbvio. Mas, claro. Normalmente, quando a gente passa por tudo isso, né? Por ter quebrado uma empresa, enfim... No momento, a gente nunca entende o que tá acontecendo, né? A gente vai entender lá na frente. A gente não pra analisar. A gente meio que ignora, né? Exatamente. Mas existe um propósito em cima de todos os erros e em cima de todos os acertos que a gente precisa tirar o melhor daquilo ali, né? E o Silvio, ele é formado tem mais de 8 anos em experiência no mercado financeiro, controladoria e finanças. Então, eu apelidei ele carinhosamente de O Financeiro, porque nessa época eu falei pra ele, olha, eu sei muito da minha parte técnica, eu me garanto muito, o que tu colocar na minha frente eu vou conseguir resolver.
de pele, de cosmetologia, de produto personalizado. Agora, se tu me botar uma planilha, eu já não sei o que chorar. Eu vou chorar. Então, a gente tem os nossos pontos muito fortes e a gente tem os nossos pontos fracos que precisam ser desenvolvidos. E foi nessa época que ele me fez analisar os meus pontos fortes e analisar os meus pontos fracos, né? E aí, analisando isso, eu percebi que a gestão, o empreendedorismo era um ponto fraco meu. A minha parte de vendas, a minha parte de oratória. Eu era uma pessoa muito introvertida. Eu jamais estaria aqui hoje dando uma entrevista ou, enfim, em palestras. Nunca! Cursos online. Não, eu estaria totalmente fechada para isso, porque eu era uma pessoa muito introvertida. Então, analisando os pontos fracos, a gente aprende a desenvolver isso, buscar ferramentas para se desenvolver. E um dos meus pontos fracos na gestão financeira, eu falei assim, bom, eu tenho o financeiro do meu lado, por que não trazer ele para ser meu sócio, né? E foi quando eu convidei ele para ser meu sócio. Falei, olha, eu me garanto, na minha parte eu me garanto. Se na tua parte tu se garante, eu acho que a gente tem muito o que agregar, não só para o meu negócio, para o nosso negócio agora, mas para nossa área, porque esse é um calcanhar de Aquiles da área da estética, de modo geral, sabe? Foi quando a gente começou a desenvolver esse trabalho. E quando estourou a pandemia, nós já estávamos com todo esse trabalho pronto. Porque as pessoas, às vezes, veem ali, né? Um curso, lançou um curso. Gente, às vezes, um curso, ele demora 1 ano para ser projetado, né? Para ser feito, enfim. E a Nova Estética... ela já estava há 6 meses sendo projetada, né? E aí, quando estourou a pandemia, a gente já estava... Eu ainda tenho um. Nós já estávamos com todo esse projeto pronto. E aí, a gente pensou assim, e agora? Será que a gente lança? Será que a gente não lança? Será que esse é o momento do curso? E eu falei assim, olha, se o projeto está pronto, é porque Deus quer que seja lançado. Porque senão ele não estaria pronto nesse momento. Estariam acontecendo várias outras coisas e a gente não ia conseguir lançar. Então, eu acho que o momento que as pessoas mais precisam de nós é agora. É agora a hora da gente abraçar essas clínicas. E a gente nunca tem a noção do quanto o nosso conteúdo reflete nas pessoas que estão do outro lado. Agora, tu me dando o teu feedback, eu falei assim, gente, olha que incrível. E há pouco tempo a gente foi num congresso em Gramado, onde eu fui palestrar. E uma aluna chorou, nos abraçou, chorou. Eu fiquei emocionada. Ela disse, nossa, vocês salvaram a minha clínica na pandemia. E isso não tem preço no mundo que pague, sabe? Porque... muito mais do que a gente visar o lucro, do que a gente visar o dinheiro, do que a gente visar alunos, pacientes, clientes. É a gente visar a transformação que a gente pode causar numa área ou numa pessoa, sabe? E quando ela falou isso, eu falei assim, olha, eu posso ir embora agora, que pra mim já tá ganho. Missão cumprida, sabe? Que lindo. E eu sempre trago o Silvio junto, porque ele trabalha muito nos bastidores hoje também, né? Ele é o expert também, um dos principais experts da Nova Estética, né? Ele que traz boa parte dos conteúdos ali de posicionamento, gestão, venda, sabe? Mas ele trabalha muito nos meus bastidores, né? Ele que faz as cópias dos meus vídeos. Então, esses vídeos que vocês veem que as meninas... Nossa, que oratória impecável! Mal sabem. É o Silvinho ali que tá por trás disso também, né? Então, ele não aparece sempre nas mídias, mas ele tá sempre me apoiando do meu lado aí. Incrível. Que amor. É isso que é legal. Todo mundo que veio aqui, todos os palestrantes, todos os entrevistados, eles falaram muito desse braço direito que eles tinham, ou então de um familiar, ou de um irmão, ou de uma amiga que foi trabalhar junto e virou, assim, uma sócia, um braço direito mesmo. Eu acho que ninguém constrói nada sozinho, né? Olha, construir, Paty, a gente até constrói algo sozinho. Mas onde que você quer chegar, né? Essa é uma reflexão que eu trago para dentro da clínica, sabe? Sozinha hoje... eu me basto dentro da clínica, né? Eu tenho a minha agenda, eu tenho as minhas pacientes, eu tenho o meu retorno ali, lucro, ok. Mas se eu quero crescer, eu preciso de pessoas. E se eu preciso de pessoas, eu preciso aprender a lidar com essas pessoas, a gerenciar essas pessoas, a gerenciar um negócio. E isso requer desenvolvimento pessoal e profissional. Então, é muito mais, né? Às vezes as pessoas assim, nossa, como que existe uma clínica com tantas pessoas e eu aqui não consigo uma pessoa muitas vezes, né? É trabalhar o seu lado pessoal, para que isso reflita no seu lado profissional. A gente acaba não olhando isso. Eu, graças a Deus, eu tenho pessoas incríveis do meu lado.
O Silvio, eu tenho a minha mãe, que é uma pessoa que, nossa, me apoia incansavelmente, assim, né? Amigos, muitas vezes a gente diz, os amigos não me apoiam e tal. Eu não posso falar isso, porque graças a Deus, os meus amigos sempre me apoiaram muito, divulgam muito o meu trabalho. Hoje eu mandei o post no grupo, vão lá todo mundo comentar, tá todo mundo lá comentando. Então, a gente faz essa força, assim, sabe? Mas independente de quem esteja ao nosso lado nessa jornada, é importante a gente saber para onde a gente quer ir, sabe? Ter essa clareza. E por mais que lá atrás, quando eu tinha 25 anos, quando eu quebrei a empresa, eu não sabia para onde eu queria ir. Exato. Eu só queria sair das contas. Eu não sabia para onde eu queria ir. Então, quando eu via as pessoas falarem assim, você tem que saber para onde ir, eu falava assim, gente, eu só quero pagar as contas. Eu não quero ir para lugar nenhum agora, sabe? E aí, aos poucos, eu fui entendendo onde eu poderia chegar. E aí, eu comecei a trabalhar esse nicho da personalização, de individualidade de paciente, individualidade de produtos cosméticos, me aprofundar cada vez mais e trazer a minha voz para a internet. Que naquela época, a internet era muito de lifestyle, né? Exercício, alimentação. As pessoas não usavam muito para trabalho. E eu comecei a focar 100% no meu trabalho ali, né? E aí eu comecei a ganhar voz. E aí eu comecei a perceber que outras profissionais estavam me seguindo. E naquela época, eu com 25 anos de idade, não estava nem informada ainda. Elas pediam cursos. Eu falei assim, gente, não posso dar curso. Eu não sou nem formada ainda, né? Não tenho nem o que... O máximo que eu compartilho com vocês aqui é o meu dia a dia. O que dá certo pra mim e tal. Então, nem eu naquela época eu tinha noção do que eu já influenciava muitas vezes na vida das pessoas, assim. Isso foi natural, assim. Foi muito. Não teve curso nenhum. Não. Foi muito natural. Foi muito natural. Foi muito uma pressão do meu irmão na época, né? Porque ele sempre disse, tu tem que divulgar o teu trabalho, abre o Instagram, e quebra essa vergonha. Porque eu era muito envergonhada. Muito, não conseguia falar, assim, sabe? E ele era uma pessoa muito expansiva, adorava falar. Então, às vezes, eu usava ele no meu Instagram pra ele explicar alguma coisa, assim, sabe? E aos pouquinhos eu fui pegando o jeito, porque é muita prática. A questão do Instagram ali, e o que eu falo para as alunas hoje é prática e constância e persistência. Não tem como você crescer hoje no Instagram, tipo, se a Grazi hoje tá, sei lá, nem sei com quantos seguidores a gente tá hoje, acredito com 92, 93 por aí, 93. Né? A Grazi hoje tá com 93 mil seguidores, né? Aí você tá lá começando a sua jornada com 1.000 seguidores. Nossa, é muito trabalho, gente. É constância, persistência, constância e persistência. É o trabalho em cima do trabalho. É o trabalho depois do trabalho, na verdade. Porque quando a gente grava, muitas vezes é depois de um dia inteiro de atendimento na clínica. E quem está disposto a fazer isso? As pessoas, elas querem o resultado, mas elas não querem fazer o trabalho que existe por trás. Então, as pessoas querem o retorno que a internet pode dar para elas. Mas será que elas estão dispostas a fazer o que a internet pede para elas? Então, isso é o que a gente coloca em mesa para as nossas alunas muitas vezes, sabe? O trabalho é longo, o trabalho da internet é a longo prazo. O quanto você está disposta hoje a dar o seu tempo para lá na frente conseguir colher. Porque você não vai colher imediatamente. Se eu postar hoje, aqui, claro, hoje não conta, né? Mas vamos supor, sei lá, limpeza de pele, valor tanto e tal. Poderia ter alguma cliente? Até poderia, mas quantas vezes eu tive que falar sobre limpeza de pele? Quantas vezes eu tive que falar sobre personalização cosmética? Quantas vezes eu tive que falar sobre cosméticos individualizados para que hoje eu consiga ser uma referência? Para que hoje as pessoas consigam... Para que hoje eu consiga estar aqui? Para que hoje eu consiga ir palestrar sobre isso? Quantas vezes eu não tive que repetir a mesma coisa durante anos? Então, a autoridade que as pessoas chamam, ou ser referência, é constância. É uma coisa infinita e constante. E assim, essa parte do Instagram é uma coisa, assim, que tu vê como algo trabalho, como prazer, ou tu consegue, assim, pensar, ou ter um equilíbrio? Porque eu acho que essa dúvida é das maiores dos profissionais, assim, que vêm lá na clínica também fazer curso. Eles chegam, assim, e falam... eu adoro atender os pacientes, eu adoro fazer os procedimentos, mas eu tenho pavor de postar no Instagram. E qual que é, assim, o teu pensamento sobre isso? Qual dica que tu poderia dar para as pessoas que estão assistindo, assim, que tu acha que mudou, assim, a tua chavezinha do Instagram? Eu faço hoje
eu não faço nada que eu não goste, né? Eu tenho isso pra... Ai, coisa boa. Eu também quero chegar nesse nível. Às vezes, claro, né? A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Esse é o ponto inicial. Fazer, e esse é o lema... Delegar, né? Esse é o lema de todas as nossas empresas. Fazer o que precisa ser feito, independente do seu humor, da sua vontade, dos estados externos, né? A gente precisa fazer o que tem que ser feito, ponto final. Sem desculpas em relação a isso, né? Agora, eu procuro tornar aquele ambiente que eu preciso estar o mais agradável possível para mim. Então, lá no início, eu tinha vergonha, né? Eu até queria estar ali, mas eu tinha vergonha, não conseguia me expressar muito. Então, eu fui buscar desenvolvimento para isso. Fui buscar cursos para me aperfeiçoar na parte de marketing, na parte de vendas, na parte de oratória, que me ajudaram muito no meu desenvolvimento e hoje eu gosto de estar ali. Então, a gente tem um cronograma de postagem muito intenso, as linhas editoriais bem certinhas, mas eu quebro as linhas editoriais para trazer um pouco da Grazi ali, não só da parte de vendas, não só da parte técnica, e sim compartilhar um pouco com as meninas quem é a Grazi, né? Os meus medos, os meus anseios, eu compartilho com elas todos os bastidores de quando eu tô muito feliz ou de quando eu tô muito triste. E isso conecta o público muito mais do que só vender a parte técnica, né? Então, hoje sim eu faço por prazer, porque eu gosto. E mesmo em dias que eu tô assim, exausta, eu abro e digo, gente, hoje eu tô exausta. Hoje vocês vão me desculpar, mas eu tô no meu dia de exercer o meu direito de ser feia. Tô aqui de coque, pijama e é isso. Porque eu gosto de estar ali. E, infelizmente, a internet, ela tem ônus e bônus, né? A gente tem coisas que são muito boas e coisas que são muito ruins. E ao longo do tempo, a gente aprende a ponderar o que deve ser compartilhado e o que não deve ser compartilhado. E isso eu aprendi muito errando também, né? Então, hoje eu compartilho, posso te dizer que 80% do meu trabalho e 5% da minha vida, assim, sabe? O que antes era ao contrário. Antes eu compartilhava 80% da minha vida, eu contava tudo para as pessoas, tudo, até coisas que não precisava, muitas vezes. E um pouquinho do meu trabalho. E agora é completamente diferente, até pelas nossas demandas de trabalho mesmo, assim, né? Que legal. Mas essa parte de chegar nesse cronograma e de fluir e de ter essa naturalidade, essa vontade de falar com as pessoas. Isso foi desde sempre ou foi aos pouquinhos? Porque eu acho que por mim mesmo também, eu falo, eu tenho, assim, ainda o receio de ficar abrindo mais a minha vida pessoal e de aparecer ali de coque. Eu gosto de aparecer só quando eu tô bonita, quando feliz, tá linda, quando eu tô legal. Aí, aqueles dias que tu tá resolvendo um monte de problema na clínica, tu tá atendendo um monte de pacientes, eu fico pensando como é que o pessoal tem a agenda lotada e posta 1000 stories por dia. Isso é uma construção, né? Não foi assim o tempo todo. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda na organização. O Stories é 100% eu, né? O meu Instagram ali é 100% eu que posto, mas hoje eu tenho uma equipe que cuida do Instagram da clínica, então isso me dá mais um braço, mais um alívio ali. E não foi sempre assim, né? Teve dias que eu não conseguia postar absolutamente nada, porque eu tava cumprindo uma agenda enlouquecedora sozinha, né? Pra atender de sol a sol ali. Então, é fazer o que está ao nosso alcance, né? E a gente, às vezes, se cobra porque a gente se compara. E eu sempre digo que a comparação é a mãe da destruição, né? Ela vai te paralisar. Você se comparou, você se paralisou. Porque daí você vai olhar lá, nossa, a gente tem hoje um cronograma de no mínimo 30 stories por dia. É bastante coisa. Mas se eu faço que nem hoje, gravo a minha maquiagem, já tá metade do caminho. Eu adorei as dicas. Já tá metade do caminho cumprido aí. Mas aí, se você não sabe disso, você vai olhar lá, nossa, a Grazi postou 30 stories aqui, eu não consegui postar nenhum. E aí você vai se travar e dali você não vai sair. Você tem que olhar pra você, pro seu negócio, o que está ao seu alcance nesse momento de fazer. E aí sim você vai conseguir fazer. Às vezes vai postar um stories, às vezes vai postar um vidrinho lá com a marca de Botox ou um peeling. Aquilo ali foi o que deu pra você fazer e está ótimo, muito bom. Mas é ter a persistência de fazer todo dia, né? Independente da quantidade. No Instagram, dependendo, obviamente, do conteúdo que você vai compartilhar, independente da qualidade, né? Quando não for um conteúdo técnico, né? Mas se for dia a dia, assim, não preze muito. Precisa ser um super cenário, que nem aqui, várias câmeras, luzes, maquiagem. Porque daí você não vai conseguir cumprir o seu cronograma de postagem. Nem sempre a gente tá
impecáveis. Nem sempre a gente tem a melhor luz, nem sempre a gente tá com vontade de estar ali. Mas se você encara o Instagram como um trabalho, você precisa trabalhar. Você não tem que trabalhar todo dia. Então, você precisa trabalhar todos os dias. É verdade. Então, se você... essa semana eu vou me policiar de fazer 2 postagens nos stories. Pronto, são 2 postagens. É trabalhar dentro do que está ao seu alcance. Não se comparando com a jornada do outro, né? É verdade. Eu acho que isso é muito importante. Porque até uma vez eu vi uma frase bem legal sobre as estações. Assim, cada pessoa tem uma estação. É como se fossem as flores. E aí, se a gente quer se comparar com a estação que a outra pessoa tá... a gente acaba murchando, se frustrando e a gente não cresce. Uhum. Então, a gente precisa regar ali todos os dias. Nossa saúde mental tem que estar em dia. A gente tem que ter uma fé, uma espiritualidade. A gente tem que ter o pensamento que a gente vai conseguir. Se a gente não ter essa visão, essa fé, a gente não vai realmente nem sair do lugar, né? Vai andar em círculo. Saúde mental é uma coisa que eu falo muito no Instagram. Falei muito na última palestra que eu fui dar em Gramado também. Pretendo levar também para a próxima palestra, porque principalmente com o crescimento da internet hoje, as pessoas estão cada vez mais se colocando em um lugar, se diminuindo, se colocando dentro de uma caixinha e não enxergando as outras coisas que existem por trás, justamente por causa da comparação. E porque a internet é um mundo perfeito, né? Dificilmente tu vai abrir o Instagram, vai ter alguém ali chorando, falando de problemas. Exato. Por isso que muitas vezes eu trago pro meu Instagram a realidade. Gente, tô tendo um problema, o problema é esse. Muitas vezes eu posto coisas chorando, muitas vezes, porque as pessoas precisam ver a realidade. Não é um conto de fadas. Só que o que é vendido no Instagram é um conto de fadas. E o quanto isso reflete nas pessoas, nas profissionais e nas pacientes. Então, eu trago muito isso, né? Será que hoje está muito... Toda a nossa área, e aí eu englobo todos os profissionais da área da saúde, estão muito focados na área da estética. E a gente tem esquecido que o que vem antes da estética é a saúde, né? Não é à toa que o nome da área se chama saúde e estética. Só que as pacientes, elas estão cada vez mais nessa ânsia de quererem se transformar por completo. Elas querem se modificar inteiras. Realçar a beleza é uma coisa, né? Realçar um lábio, colocar um botoxinho ali para valorizar. Mas por que as pessoas querem tanto se transformar em algo que elas não são muitas vezes? Ou só porque o externo está solicitando isso, né? Está empurrando para isso. É porque as pessoas não estão mais se reconhecendo pelo lado de dentro. Então, elas querem mudar o lado de fora. Mas o nosso exterior só reflete o nosso interior, né? E o quanto isso reflete nos nossos atendimentos, em nós quanto profissionais, nas pacientes que a gente recebe. Então, muitas vezes a gente recebe pacientes extremamente doentes, emocionalmente, psicologicamente falando. E claro que o nosso trabalho vai trazer uma parte muito importante de autoestima, de valorização daquela pessoa. Mas será que você não pode contribuir mais do que apenas mais uma seringa de Botox? Será que você não tem mais algo para contribuir com ela, nem que seja do seu tempo, um tempo de qualidade, uma consulta de qualidade? Respeitando a individualidade daquele paciente que esperou, às vezes, meses para ser atendido por você. Ou que veio de outra cidade para ser atendido por você. E aí você atende aquele paciente em meia hora. Será que você não tem algo a mais para dar para aquele paciente? Respeitando a saúde dele em primeiro lugar, antes da estética. Então, essa reflexão, ela é importante, né? E a última palestra que eu fui dar em Gramado fala muito sobre isso. Da quantidade de ansiolíticos, que é a nossa área, tanto profissionais vem lançando mão, quanto pacientes, né? Um número bem alarmante, assim, né? De uso de ansiolíticos e antidepressivos. E eu sou uma especialista em personalização cosmética. E eu trato melasma. O que o melasma tem a ver com o uso de medicações? Tudo. É um organismo totalmente intoxicado por uma medicação, né? Quantos anos aquele organismo não está recebendo compostos químicos, atrapalhando o sistema linfático, rins, fígado, intestino? Ela está completamente intoxicada. A nossa pele é apenas uma via de comunicação. Se existe uma hiperpigmentação ali, é uma sinalização de que algo no organismo não está funcionando 100%. Será que só um peeling vai resolver? Será que só colocar um laser de alta intensidade vai resolver? É isso que eu falo do algo a mais. Por que a gente não olha para isso? Se ela está fazendo uso, às vezes, já peguei casos na clínica de pacientes fazendo usando 4 tipos de ansiolíticos diferentes.
É praticamente um robô dos remédios. Toma um para acordar, um para dormir, um para fome, um para controlar o peso. Será que isso é normal? Será que a gente não pode, de fato, abraçar isso e encarar isso como a saúde pública? Será que todos nós não temos conhecimento suficiente para agregar na vida desse paciente, além do que a parte estética entrega? Então, é isso que a gente traz dentro da clínica, é isso que eu ensino para as minhas alunas, a olhar o paciente e respeitar a individualidade, priorizando a saúde. Porque é isso que vai refletir na estética. A gente só vai conseguir fazer o resgate de uma pele saudável se a gente resgatar a saúde de um organismo completo. A gente não tem como separar a pele de um organismo. É tudo junto. E a pele só o reflexo do estado interior. Inclusive, lá na clínica, o lema lá da clínica é: bonito mesmo é quando a beleza do coração transparece no rosto. Ai, que lindo! É muito isso, né? É muito isso. Exato. É o nosso estado mental, o nosso estado de espírito. Tudo influencia. Exato. Tem pacientes que já chegam reclamando dos outros tratamentos, dos outros profissionais, né? Dos outros, enfim, de qualquer coisa. E a gente tenta falar qualquer coisa, ela continua reclamando. Então, acho que é um desafio bem grande, né? De a gente, como profissional, se posicionar, principalmente com esses pacientes que têm já esse pensamento mais negativo, que tomam remédios, e que a gente precisa mostrar realmente o que a gente pode fazer, qual o nosso limite que a gente pode chegar com os procedimentos e como a gente vai melhorar a pele dela em conjunto, se a gente atuar em conjunto com o restante da qualidade de vida dela, tomando água. Enfim. Às vezes é uma coisa tão simples, as pessoas não têm noção do quanto uma aguinha pode fazer por elas, né? Exato. Mas eu acho que é muito, assim, primeiro, cuidar de nós mesmos, para que a gente consiga cuidar do outro, né? Quando eu falei sobre o uso de ansiolíticos e antidepressivos, a minha primeira pesquisa foi o quanto os profissionais da área da saúde estética estavam lançando mão dessas medicações. É verdade. Muitos profissionais, né? Então, o primeiro estado de alerta é para a própria área, para os profissionais. Como é que a gente vai dizer para fazer uma coisa que a gente não faz? Uhum. Isso é uma coisa que eu falo muito dentro dos cursos, né? Aplique o que você ensina. Você ensina a sua paciente a cuidar da saúde do corpo, a cuidar da saúde mental, a beber água, a se alimentar melhor. Por que você não faz isso por você? Então, a gente não consegue vender aquilo que a gente não aplica na sua essência. Não existe isso. Não tem como. Você não passa a verdade naquilo. Quando a gente não tá bem, a gente não vende, a gente... não consegue. Não consegue. Então, por que eu compartilho hoje nas minhas redes um pouco da minha rotina? Para as pessoas perceberem que eu faço aquilo que... Eu aplico aquilo que eu ensino. Eu aplico aquilo que eu vendo. E nem sempre a gente vai estar 100%. E tudo bem, porque a vida não é sobre estar 100%. A vida é sobre altos e baixos. Exatamente. Você pode estar... você pode receber uma notícia muito feliz num dia que você estiver muito triste. E você pode receber uma notícia muito triste num dia que... E tudo bem, tá tudo bem isso. Eu acho que é normalizar os altos e baixos. Eu acho que é isso que falta. As pessoas querem sempre estar no alto, no alto, no alto, romantizar, no alto. Né? Romantizar, que a vida é perfeita. É só ganhos, é só equipe unida, é só coisas maravilhosas. E a realidade não é essa. A realidade não é essa. Existe muita coisa por trás, muita coisa. E é muito... E é aquilo que a gente fala, até... eu vou falar isso porque é engraçado. A gente traz algumas frases sobre o mundo dos negócios. Eu adoro. Eu adoro. Tem temas que eu não sei se eu vou conseguir pronunciar aqui, né? Mas o Silvinho, ele sempre... que amor, esse Silvinho, cara. Homem de 2 metros de altura, quase 100 quilos aí de... Mas já tem Silvinho. data pro casamento? Então, não temos ainda. Silvinho. É o segundo podcast que eu venho aqui me perguntam isso, Silvinho. Pelo amor de Deus, toma jeito. Silvinho, depois desse episódio... Tem algumas frases... O terceiro não dá. No terceiro episódio, voltar e falarem a mesma coisa... Não dá, né? Não dá. Tem algumas frases que a gente gosta muito e que a gente traz sobre o mundo dos negócios, justamente para as pessoas entenderem essas nuances de altos e baixos e do que acontece nos bastidores, né? Fora das telinhas, fora do Instagram ali. E essas frases, a grande maioria é do Silvinho, mas são incríveis, né? Eu coloquei aqui, ó, a lista de frases no mundo dos negócios. O mundo é cruel. E no início, quando o Silvio falava isso, eu falava assim, nossa, Silvio, que pessimismo, que horror. Ele assim, deixa. Depois de uns 2 anos empreendendo, sendo empresária, tendo funcionários, eu falei assim, Silvinho, o mundo é cruel. Então, o mundo é cruel.
cruel. As pessoas não são boas. E claro que aqui a gente não generaliza, Claro, né? não. Mas é só para as pessoas entenderem que existe uma inocência, muitas vezes, por parte de algumas pessoas, num meio onde muitas pessoas são um avião, né? Onde muitas pessoas são um gavião e acabam te levando de arraste, assim. Então, é um estado de alerta, né? Principalmente no mundo dos negócios. Principalmente quando a gente lida com funcionários, com equipe, com coisas maiores. A gente precisa... Um mundo que cada um é por si, assim, Cada um não é por Não é si, diferente. né? O barco estourou e só tem uma boia, e aí? Né? Se você não sabe nadar, você vai querer a boia. E quantas pessoas tem pela boia, né? Então, o mundo é cruel, as pessoas não são boas, ninguém se importa. E aí, às vezes, eu falo alguma coisa pro Silvio e ele assim, Grazi, ninguém se importa. E eu acho que isso é o que mais, assim, às vezes a gente espera muito do outro, né? Não que a gente entregue esperando receber, eu falei sobre isso ontem nos meus stories, mas a gente entrega porque tá na nossa essência. É que a gente entrega muito, né? A gente acha que todo mundo tem que... Que todo mundo tem que retribuir, mas a verdade é que as pessoas não se importam com aquilo ali, né? Tem uma aqui que é a 4, que a gente usa muito também, que eu não vou repetir, mas é uma clássica também, é FA e aí por aí, FO e por aí vai, né? A gente usa muito. E sempre piora antes de melhorar, né? Então, essa é uma das frases bem clássicas, assim, sempre piora antes de melhorar. Então, quando você estiver passando por uma situação muito, muito, muito ruim, tira o máximo de proveito daquela situação, tenta aprender com aquilo ali. Pede para Deus, para os seus anjos, para os seus mestres, para quem você acreditar, o que você tem para aprender com aquela situação, que aquela situação te mostre o mais rápido possível, para que você consiga sair daquilo ali. Né? Então, às vezes... E isso vai ser durante... Porque se você não passa por uma situação ruim, você tá na sua zona de conforto. Exato. Você não cresce. Você não cresce. Tá confortável lá. Você não passa por nenhum problema. Tá tudo certo. Mas, então, não existe crescimento. Porque se você tá na sua zona de conforto, não é uma zona... estável, se podemos chamar assim, né? Porque não existe estabilidade no mundo dos negócios também, né? Não. Então, se você tá muito confortável, é porque você não tá avançando, é porque você não tá crescendo. Né? Porque existe muito desafio quando você avança, quando você dá o passo. Existe muito medo, existe muita insegurança, existe muito... Será? Quem vai estar comigo? E será que não é muito isso? Uma pressão, Uma né? pressão. Da gente mesmo também, né? Nós mesmos, exato. Existe muito esse julgamento também, enfim, às vezes é mais da gente do que dos outros. Uma dos cobrança. Familiares também, mas é mais da gente. Uma cobrança muito grande, né? A gente sempre acha que poderia ter feito algo a mais, algo melhor. Mas não é todo mundo que tem esse pensamento. As pessoas que estão em busca de algo a mais e de algo maior têm isso, né? Muitas pessoas se colocam naquela caixinha do... Eu não vou conseguir, eu não consigo, e ali elas ficam, né? A verdade é que todo mundo consegue. E aí julgam quem faz, E aí julgam. A verdade é que Exato. todo mundo consegue se você se dispor a fazer o que precisa ser feito. É verdade. Essa é a grande diferença de quem consegue alguma coisa e de quem não consegue. Quem consegue é apenas porque fez o que tinha que ser feito. Porque escolheu fazer. Porque escolheu fazer. Nem sempre é o mais inteligente, nem sempre é o que teve a melhor nota na faculdade. As melhores condições. As melhores condições, o que fala melhor, o que tem a melhor técnica. Nem sempre é essa pessoa que consegue se destacar. O que consegue se destacar é aquele que baixou a cabeça, ignorou todo o resto e fez o que precisava ser feito. Você vai ser julgado, independente do lugar onde você estiver, da hora que você estiver. Se você fizer bem feito, se você fizer mal feito, você vai ser julgado. Agora, se você olhar para isso, você vai se paralisar. É verdade. A gente tem que se fechar para essas... É verdade. Pra esse mundo externo. E eu vejo que tu fala bastante de Deus, Grazi. Eu achei isso o máximo, porque eu também, assim, Deus é tudo pra mim. Sem Ele, a gente não seria nada. E a gente tem que ter uma fé, eu acho, hoje em dia, porque as pessoas, elas estão muito perdidas, né? E não acreditam em mais nada, e estão meio desiludidas, e jogam tudo pro alto. E aí não seguem o propósito delas, né? Não acreditam que elas têm uma missão, que Deus que realmente nos colocou essa missão. E qual que é, assim, o teu maior sonho, assim, que tu acha que nem ali, tu falou aquela frase ali da pandemia que foi bem marcante, eu acho que realmente o teu curso, ele tava ali pronto ali na pandemia, porque Deus quis, porque Ele que Exato. realmente permitiu que isso acontecesse para vocês ajudarem outras pessoas.
E aí, tu acha que ele tá te guiando por esse caminho agora? Tu acha que qual que é o teu futuro? Quais os teus planos? O que tu sente, assim? Ai, Deus é o nosso guia, né, Guri? Eu costumo dizer que hoje as pessoas estão se desencontrando de si mesmas, né? Elas estão se esvaziando de si mesmas e muito preocupadas com o externo. Na verdade, o externo, ele não importa quando você está cheia, completa de Deus, de si mesma e de Deus. E quando a gente fala Deus, eu sempre deixo isso muito claro, porque eu não sou de igreja nem nada disso. Eu confio em Deus, numa força maior. Agora, se você abrir um baralho cigano aqui, eu vou amar, vou me jogar. Eu sou muito dessas pessoas. Incenso, gosto, amo louvores, amo mantras. Eu gosto de conexões, de coisas verdadeiras, de coisas que realmente me toquem, independente de religião, né? A gente tá falando aqui de uma força maior, de espiritualidade. Isso é diferente de religião. E eu trago muito isso pra dentro do Instagram também, para que as pessoas reconheçam a força interna delas, sabe? A gente traz isso pra dentro dos nossos cursos também, conteúdos de saúde mental, para que as pessoas olhem pra dentro de si. E aquela frase clássica, né? Que a gente muda tudo à nossa volta quando nós mudamos. E isso é a maior verdade do mundo. As pessoas muitas vezes ficam se apegando a coisas externas. Porque eu não tenho isso. Quanto mais você focar na falta, mais falta você terá. Então, essa é uma coisa... Sempre que eu trago essa frase, as pessoas se impressionam muito, realmente. Porque a gente tá sempre assim. A gente entra no consultório... Tá precisando de mais uma coisinha. Falta isso, falta aquilo, falta aquele outro. Quanto mais na falta você foca, mais falta você terá. Olha a grandiosidade que é a vida. Olha a grandiosidade que é a saúde. A gente poder levantar sem ajuda. A gente poder respirar sem ajuda. A gente poder se alimentar. A gente poder parar num lugar e comprar alguma coisa que a gente tem dinheiro pra pagar. Tipo, isso é uma grandiosidade. São bênçãos, né? Isso são presentes divinos, sabe? Olha quantas pessoas a gente consegue resgatar a saúde, resgatar o bem-estar. Isso é muito grandioso. E às vezes a gente não olha pra isso, sabe? A gente fica só no que falta. Bens materiais, principalmente. A gente olha muito no que falta de bens materiais, né? Porque a gente sempre quer mais. A gente ama os benefícios. É bom a gente querer crescer, querer mais, mas ambição. Tem que ter, né, um limite. A gente precisa de um equilíbrio. E qual que, assim, é o teu mais, assim, que tu sente hoje, que tu quer? Olha, eu tava vindo pra cá, eu até me emocionei ouvindo um louvor, sabe? Porque hoje eu estou, assim, vivendo tudo que eu co-criei para ter, sabe? Então, é um caminho desafiador, cheio de batalhas, cheio de altos e baixos. Mas hoje eu me sinto realizada profissionalmente. Eu me sinto realizada como mentora, professora. Eu até tenho dificuldade de falar isso, porque eu chamo as alunas de colegas. Somos todas colegas. Estamos aqui partilhando a vida, partilhando conhecimento para levar isso adiante, né? E hoje eu tenho, graças a Deus, assim, realização em todas as áreas. Não são perfeitas, mas eu sou realizada em todas elas, né? Óbvio, eu não imaginava estar onde eu estou hoje. Se eu te dissesse com detalhes, lá atrás eu não saberia te dizer. Então, hoje, se eu for te dizer o meu maior sonho... eu sonho alto, né? Eu já jogo lá pra cima que... Eu trabalho muito com a cosmetologia hoje, né? A personalização cosmética. O meu sonho é conseguir proporcionar aí para as nossas alunas, principalmente, produtos industrializados com a marca delas, né? Então... Não que eu sonho em ter uma indústria cosmética, podemos dizer assim, né? Ou ser sócia de uma, enfim, para abrir espaço, abrir caminho para essas alunas terem os seus próprios produtos cosméticos com reconhecimento da Anvisa e tudo mais, tudo direitinho, né? Fora a personalização pelas farmácias de manipulação, assim. Então, são sonhos muito grandes, né? Mas hoje sou extremamente realizada com a clínica, com o meu relacionamento, né? Enfim, com conquistas pessoais que o meu trabalho me trouxe até aqui. E sim, sinto que é Deus o tempo inteiro, sabe? Quando eu me perco de mim, quando eu me perco, que eu acho que tá tudo dando errado, eu procuro me reconectar. Terapia tá aí para ser usada, né, gente? Constante e frequentemente. Isso é uma dos maiores aprendizados que eu tive quando eu falei a minha primeira empresa. Desde lá eu faço terapia todo santo mês, eu estou lá. Às vezes mais do que uma vez por mês, porque é preciso. E eu me reconecto, eu me reconheço. A gente trabalha feridas profundas, porque terapia, às vezes, as pessoas... vai lá conversar. Não, a gente cura feridas muito, 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 muito profundas. E no dia que eu recebi o convite para palestrar, eu estava curando uma ferida muito, 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 muito profunda. Eu estava num dia muito triste. Eu vou até me emocionar. E aí o Lucas me ligou, ele disse, posso te ligar e tal? Eu, não, pode me ligar.
E aí ele me deu aquela notícia e eu falei assim, cara, Deus tem um jeito diferente de falar com a gente, né? Então eu tava num momento de cura, que ninguém sabe, porque eu não falei isso no Instagram, muito profundo. E ao mesmo tempo eu recebi uma notícia muito extraordinária, assim, sabe? Então é Deus o tempo inteiro falando, sabe? Tipo assim, eu tô te curando, segue aqui quietinha, né? No teu processo individual, segue fazendo as tuas coisas. E tá aqui as conquistas, tá aqui aonde tu pode chegar. Então, sim, o tempo inteiro. É Deus. E às vezes aquela situação que a gente passa não faz sentido na hora. Exato. A gente vai... O meu sócio aqui diz, né? Ele diz assim, vai fazer sentido lá na frente. Agora a gente só precisa fazer. Então é isso, vai fazer sentido lá na frente. Agora a gente só precisa tocar. É verdade. Tu plantou e agora tu tá colhendo. Agora tá colhendo. Exatamente, são as estações. E seguimos plantando. Pra lá na frente e seguir colhendo. Exatamente, porque a gente é jovem. Com certeza. E Grazi, assim, o que mais tu gosta, assim, de trabalhar no dia a dia? Quais, assim, tipo assim, qual seria o dia perfeito da Grazi? Dos tipos de pacientes, assim, que chegam pra ti. O que brilha teus olhos? Ai, guria, eu amo tanto atender. Parece uma terapia pra mim, sabe? Hoje eu atendo... Tu sabe, né? Eu entro quando essas coisas estão pegando fogo nas outras empresas, assim. E eu tenho uma agenda pra cumprir. Parece que eu coloco tudo pra lá, sabe? Eu falo assim, não, hoje eu vou me doar 100% pra estar aqui. E aquilo me eleva, eu saio dali, eu me dou 100% para aquele momento, sabe? E eu amo fazer o que eu faço, eu amo atender casos clínicos desafiadores. Hoje é o que eu mais tenho atendido, né? Até por ter um pouco mais de reconhecimento ali. Então, atendo casos realmente, assim, assustadores, né? De dermatite, de acne, de melasmas persistentes, assim, de coisas realmente assustadoras. E eu olho para aquilo ali e a primeira coisa, voltando em Deus, eu falo assim, se Deus botou na minha frente é porque eu posso ajudar. E eu vou até o fim. E muitas dessas pacientes, elas chegam até mim e falam, nossa, Grazi, eu já passei por muitos profissionais que desistiram de mim. E eu falo no fundo do olho dela, eu não vou desistir de ti. E eu vou até o final. E eu consigo ir até o final. Então, são coisas incríveis e resultados que muitas vezes a gente... pensa assim, nossa, eu vou levar 1 ano aqui em cima dessa pele. Até desintoxicar esse organismo, até dar condições desse órgão se reparar, cicatrizar, regenerar. E aí, às vezes, em 1 mês, 3 meses, a gente tem uma resposta, um resultado incrível. Então, o que eu mais gosto de atender hoje são pacientes. Eu amo fazer aulas, eu amo fazer conteúdos, né? Mas é a parte clínica hoje que me dá o meu alicerce para eu ensinar. E isso eu falo muito para as alunas, né? Com quem vocês estão aprendendo? Porque a teoria pela teoria é uma coisa. Quando você pega a teoria e vai aplicar, algumas coisinhas são diferentes. A teoria na prática é um pouco diferente. Então, a gente precisa da teoria para nos dar um embasamento científico, para nos dar um norte. Mas e a aplicabilidade daquilo ali? Né? Então, hoje é o meu alicerce para ensinar o que eu ensino, né? É o teu diferencial, né? Exatamente. Porque tem muitos professores muito bons na teoria e muitos professores que não são professores muito bons na prática, que não têm a didática. Então, uma pessoa que tem as duas coisas juntas é difícil conciliar, né? Porque daí, às vezes, por exemplo, assim, eu atendo uma paciente e aí isso aqui dá tal aula, tal. E aí eu invento de colocar no cronograma. E aí, uma vez que você coloca no cronograma, as alunas já querem muito aquilo ali. E aí vira algo, preciso entregar a aula, aí vira um tumulto, né? Mas a gente organizando todo mundo acaba... já quero fazer essa mentoria aí. Já quero ser aluna da Grazi. Nosso curso hoje, guria, só falando do Fórmula, que a gente tava falando sobre saúde mental, eu falei sobre cosmetologia, eu falei exatamente do que são os nossos cursos, né? A Nova Estética é o nosso curso sobre empreendedorismo para a área da estética, então tem sobre gestão, marketing, vendas, vídeos, como destravar o seu primeiro vídeo, como destravar os stories, é incrível lá ver a evolução das alunas. E a gente tem o Fórmula, né? O Fórmula hoje, o Fórmula Home Care é um dos nossos principais cursos, hoje a gente tem mais de 190 aulas lá dentro, e a gente prepara o profissional desde a parte técnica, então, assim, desde como receber um paciente, né? Porque a gente pega meninas muito cruas, né? A gente pega meninas também, assim como a gente tem dermatologistas já formadas, né? Dentro do curso, a gente tem meninas que estão no 2º semestre de faculdade. Isso é legal. Então, a gente precisa nivelar o curso, né? Claro. Então, assim, como que você recebe o paciente na sua clínica? Como que você acomoda? O que você fala? Desde a parte de fisiologia mais aprofundada, desde a parte de cosmetologia personalizada. E aí, a gente entra para a parte de negócio, né? Da parte de
negócio mesmo, estruturação, gestão, organização financeira, vendas, marketing. E agora nós estamos dando spoiler aqui, inaugurando um módulo que é o Fórmula On, que é você, né? Você como centro de tudo. Então, ali a gente vai estar cuidando da sua saúde mental, né? Te preparando realmente para lidar com tudo isso, com todos esses outros pilares que estão à sua volta. A gente quer principalmente cuidar das profissionais que caminham junto com a gente, de dentro para fora. Então, esse é um módulo que vai ser regado por especialistas, né? Eu não tenho bagagem o suficiente para estar ali falando sobre saúde mental, até vou estar um pouco, mas a gente vai trazer profissionais renomados aí para estar fortalecendo isso, né? Hoje nós já temos lá uma psicóloga, uma terapeuta quântica, nós queremos trazer outros profissionais aí para complementar esse módulo cada vez mais. Isso é muito importante. Muito. É a formação da pessoa. Porque a gente passa o dia inteiro falando com os pacientes, ouvindo várias histórias. Claro, é diferente de um psicólogo, de um psiquiatra, a gente não vai receitar nada, mas às vezes a gente acaba dando dicas. A gente não vai receitar, não é o nosso papel, né? Não é o nosso papel receitar, não é o nosso papel cortar medicação, não é o nosso papel mexer em dosagem, não é o nosso papel. Mas existe um papel fundamental ali, né? E eu costumo dizer que cada paciente que entra na sua clínica, ele te deixa um comprimido. Às vezes, aquele comprimido é muito bom. A gente recebe pacientes assim, a gente sai mais feliz. Maravilhosos e tal. E às vezes é o contrário. E às vezes a gente recebe um comprimidinho que não é tão bom. E a gente toma todos. Você não tem como selecionar qual comprimido você vai tomar. Você toma, inevitavelmente, todos os comprimidos de todas as pacientes que passam por você. E como que você desintoxica isso do seu organismo? Psicologicamente falando, entendeu? Então, é muito trabalhar o nosso eu interior. E é isso que a gente quer trazer. Saber lidar com essas situações, preparar os profissionais para saber o que falar, para onde encaminhar. Tu também tem uma equipe multidisciplinar, então tu já tem esses braços, né? Mas e as meninas que não têm? Como fazem? Para onde mandam? Então, é essa preparação do profissional que nós queremos trazer nesse novo módulo dentro do curso. E na tua clínica, Grazi, tem outros profissionais? Sim, hoje nós temos uma biomédica, eu tenho a minha auxiliar e a gente tem uma especialista em cílios, faz micropigmentação também, enfim. É um espaço pequeno, né? Então, nem tem como alocar muitas pacientes ali. Claro. Mas eu trabalho com uma equipe multidisciplinar fora de lá. Então, eu tenho parceria com nutricionista, eu tenho parceria com endócrino, eu tenho parceria com psicólogo, eu tenho parceria com terapeuta quântica. Então, eu tenho toda a minha equipe fora lá. Fora de lá. Indica os pacientes, eles vão lá no consultório. Exatamente. Não, eles vão na clínica dos profissionais na clínica no consultório dos profissionais. Exato, porque hoje eu não tenho espaço físico dentro do meu... E nem horário, né? Porque a minha agenda é muito complicada. Então, assim, eu vou deixar de atender para colocar um endócrino lá? Não, mas então manda pra sala do endócrino. Que legal. Então, eu tenho essa equipe. Porque a gente atende... E é isso que eu faço com as alunas. A gente precisa fazer essa triagem, né, do paciente. Entender o que é aquele paciente, quais são as demandas daquele paciente. Você pode prescrever o seu melhor cosmético. Se ele estiver com um organismo doente, não vai responder e a culpa vai ser sua. Porque você não orientou uma nutricionista, porque você não orientou um endócrino, porque você não orientou uma psicóloga. Qual foi a má orientação ali, entende? Então, a gente precisa ter essa equipe multidisciplinar. Hoje, um profissional, ele não é sozinho, né? A gente precisa de outros. E depois ele vai falar ainda que o resultado não deu tratamento porque foi culpa de você. Exatamente. E qual foi, assim, a pessoa, ou enfim, várias pessoas, ou colegas da área, ou então pessoas de outra área, que mais, ou então familiares, enfim, pessoas que te marcaram, te influenciaram para te chegar nessa pessoa como profissional, como pessoa que tu é hoje? Porque eu vejo que além de bastante técnica, tu tem essa parte bem, assim, de saúde mental, emocional e de motivar as pessoas, né? Essa coisa diferente do que a gente tá acostumado com os profissionais que são mais teóricos e que só sabem falar dos procedimentos, né? Quem é que te deu, assim, essa inspiração, essa outra visão? A minha terapeuta. Sério? Eu sempre falo muito isso pra ela, sabe? Ela me acompanha desde os meus 25 anos de idade. Eu tive perdas bem significativas na vida, assim, né? Eu perdi meu irmão muito cedo. Tu deve ter acompanhado. Tu me segue há bastante tempo, então. É que eu tive uma história parecida. Aí eu me identifiquei. Então, Guri, eu tive perdas muito significativas que fazem a gente crescer, né? Na dor, né? Existem dois caminhos pro crescimento, no amor e na dor. Infelizmente, o meu crescimento foi muito na dor, assim, sabe?
Só que eu sou uma pessoa 100% aberta do que pode melhorar. Então, se tu chegar pra mim hoje e dizer assim, Grazi, por aqui tu vai melhorar, tu vai se desenvolver, eu vou por ali, sabe? Então, eu não sou uma pessoa fechada que não acredita em nada. Eu sou 100% aberta, dentro do que eu te falei. Deus, mantras, louvores, baralho. Vamos lá, entendeu? O que tá dando pra E até me perdi onde a gente... Ah, tá. Fui lá da terapeuta. E ela foi uma pessoa fundamental nessa jornada. Porque lá atrás eu falei pra ela, eu acho que eu vou desistir de tudo. Acho que eu vou voltar a ser CLT e pronto, sabe? E ela foi me guiando, sabe? Ela foi me mostrando novas possibilidades. Na verdade, ela foi me mostrando infinitas possibilidades. Do que eu poderia ser, do que eu poderia conquistar, do que eu poderia crescer. Ela foi me apresentando outras pessoas para que eu pudesse me desenvolver. Tanto nessa parte de terapias complementares. Então, ela é um pilar importante pra mim, assim, sabe? E fora todo o resto, né? Eu tenho uma família bem estruturada, graças a Deus, assim, que me apoia incansavelmente. Até quando eu faço a pior merda da vida, assim, eles estão ali, olha, tu fez cagada aqui, entendeu? Mas estamos aqui. É isso aí. E sempre mostrando que a gente pode ir além do que aquele probleminha. Porque às vezes a gente se enfia na tampinha do probleminha. Mas existe algo por trás. E eu acho que as pessoas que estão à nossa volta nesse momento é que influenciam muito, sabe? Então, eu tenho muitas pessoas à minha volta que dizem o tempo todo isso pra mim, assim, sabe? Tu pode, tu consegue, tu vai, tu pode, tu consegue, tu vai. Ai, e aí, às vezes, quando eu tô com medo, com insegurança, eu fecho o olho e eu enxergo eles, assim, sabe? Então, isso é eles, assim, a minha família, a minha mãe, o meu noivo, o Silvinho, a minha terapeuta, minhas amigas. Eu tenho muitas pessoas que estão o tempo inteiro ali fazendo esse movimento, sabe? Por trás. Vai. Que amor! Eu lembro uma vez agora, tu falou esse fato, eu lembrei que uma vez, na época, a minha social media, ela tinha melasma e ela mandou um print do teu post que falava sobre a relação do melasma com o cortisol, com o açúcar, com o café. Aquele post foi um babado, uma gritaria, uma confusão. E aí ela falou aquilo e ela falou de um jeito bom, porque ela falou que nunca imaginava isso. E eu não falava disso porque é aquela coisa que a gente vê na aula e a gente às vezes não coloca em prática. E aí me virou uma chave. Eu preciso falar disso nas redes sociais, né? Às vezes eu falava para os pacientes, mas elas não davam bola. E nas redes sociais fica aquela polêmica, né? E aí as pessoas gravam que realmente o melasma está relacionado com o cortisol, com o açúcar, com... Não é só o sol. Não é só o sol. Não, aquele post foi um babado, né? Porque eu correlacionei lá o café com o aumento do nível de cortisol, a curva que ele faz, a sobrecarga que ele causa e o reflexo que ele traz na pele. Era esse o caminho que eu queria que as pessoas percorressem. Mas a internet é um mundo maluco, né? E aí as pessoas, nossa, agora não pode tomar café que causa melasma. Eu, não, gente, só um pouquinho, calma. É uma coisa de cada vez, né? Então, o que eu trago ali é justamente explicar para as pessoas que o melasma ele é multifatorial. Isso. Diversas coisas podem afetar aquele melasma. E a curva do nosso cortisol, ela acontece principalmente nas primeiras horas da manhã. Isso não é novidade para ninguém, ok? Só que muitas pessoas fazem essa hiperestimulação do cortisol já de manhã, tomando o quê? Pré-treino, café, coisas que estimulam demais. Então, você vai sobrecarregar, além do seu sistema linfático, as suas adrenais, etc. E isso vai refletir lá na cascata da melanogênese. Então, é todo um caminho, não é uma coisa tão simples ali, né? E aí, o que eu trouxe no post, inclusive, foi a solução. Eu mostrei o problema e eu trouxe uma solução. O que a gente pode fazer para modular essa curva do cortisol é incluir um chazinho para colher ali os fitoterápicos desse chá, é colocar daqui a pouco um frequencial, daqui a pouco fazer um shot anti-inflamatório e aí sim tomar o seu cafezinho. É só modular essa... E aí as pessoas... não, agora não pode tomar café, que se tu abrir hoje o post, ele é o que mais tem comentário lá, porque foi as pessoas... Numa discussão, não pode mais tomar café. E todo mundo, não, vocês não entenderam o que ela falou. E aí a galera começa um auê nos comentários. Teve várias fases marcantes, né, do teu Instagram. Eu lembro também da fase da acne. Eu também tive muito problema com acne. Eu acho que não existe uma mulher no mundo que não tenha passado por um problema de acne, né? Exato. E aquilo lá, naquela fase... Mas aquilo deve te ter dado muito, assim, muito relacionamento com as pessoas. Eu não queria aparecer muitas vezes, né? Claro. A gente vai se... A gente quer aparecer ali perfeita, que nem... Sim, com a pele de filtro. Exato.
E aquilo ali eu fui me escondendo até que chegou um dia, depois de muita terapia, que eu falei assim, eu preciso compartilhar. Deve ter outras pessoas passando por isso que vão se identificar. E aí, ali, a nossa vulnerabilidade engaja, né? Então, quando a gente se coloca em lugares vulneráveis, as pessoas a gente aproxima, as pessoas conseguem pegar na tua mão e dizer assim, eu também já passei por isso, Eu também tenho uma celulite. Eu também tenho uma celulite, exatamente. E aquilo aí também foi uma grande virada. E eu tenho tendência à acne, eu tenho uma tireoide extremamente sensibilizada, porque eu amo um docinho. Então, qualquer coisa, se eu me passo... Eu cuido muito da minha alimentação. Mas aí, se final de semana eu assim, quer saber, dane-se. Uma TPMzinha assim, vou me enfiar numa barra de chocolate. A minha tireoide grita, coitada. E aí vem uma acne. E eu compartilho muito isso, sabe? Então... É muito aproximar o público da realidade ali, sabe? Então, eu faço de tudo hoje para manter ela controlada. Hoje, graças a Deus, eu não tomo mais remédio específico para tireoide. Eu troquei por frequenciais, né? Que são menos não, eles não são nocivos ao organismo. Não é um efeito químico para o organismo. Mas eu preciso cuidar de todo o resto para que o frequencial funcione. Não é colocar 100% a força num floral ali que vai achar que vai funcionar. Não, é alimentação, é treino, é saúde mental, é tudo, né? Então... É verdade. Teve realmente várias fases. E essa foi uma bem importante. E nessa época, inclusive, eu fiz todo um tratamento. Além de estar tratando com endócrino, além de estar eu cuidando da minha pele, eu consultei com outra esteticista para ter uma segunda opinião. Porque às vezes a gente se olhando, a gente já não... Não consegue mais pensar. A gente já não consegue mais pensar em nada, né? Bloqueio. E eu fui tratar isso também nas terapias complementares, né? Buscando entender o que era preciso resgatar naquele momento, o que era preciso trabalhar naquele momento, para que eu conseguisse ter a minha pele de volta, sabe? Então, Com certeza. Porque senão parece que a gente tá vendendo estética, mas a gente não aplica. Nossa, que nem um educador físico mais gordinho, né? Um dentista com o dente mais feio. É um preconceito, né? Inevitavelmente a gente tem esse olhar, né? A gente quer se tratar, por exemplo, as tuas pacientes te admiram, elas têm uma conexão contigo. A Paty é linda, tal. E por isso elas querem fazer o procedimento contigo, né? A mesma coisa lá comigo. Poxa, eu trato pele. Como é que eu vou estar com a pele avacalhada? Exatamente. E na última vez que eu vim aqui num podcast, eu estava também num surto de acne, porque tá muito correlacionado ao estresse, à falta de sono, etc. E a gente tem empresas, a gente tem equipes, a gente tem negócio. Então, nem tudo funciona 100% ao tempo todo. Então, às vezes, a gente vai estar com uma acnezinha e pronto, né? E aí, naquele dia no podcast, eu tava cheia de acne. Eu falei assim, não é possível, né? Não é possível. Vamos lá, tem que fazer eu preciso fazer o que tem que ser feito e vamos embora, sabe? Mas pelo menos tu, assim, tem essa visão, esse foco, esse diferencial e persiste. E tá aqui hoje. Se não fosse essa persistência, não estaria. Se tivesse jogado tudo pra cima, não estaria. Deixaria, exatamente. Estaria em casa vendo Sessão da Tarde. É muito ser real, né? Levar um pouco de realidade pra dentro das redes. E isso que é legal, que te torna também mais humana, mais carismática e que conecta tanto com as pessoas, né? Sim. Que nem diz o outro entrevistado. As pessoas se conectam com o CPF com CPF, não CNPJ. Então, se tu vai mostrar ali no teu Instagram só aqueles cards prontos da empresa, a pessoa vai passar batido, nem vai clicar em nada, vai sair, vai para uma outra empresa que tem lá a cara do dono, a cara da equipe, e mostra o dia a dia deles. Identificação. Ainda mais hoje, há pouco tempo a gente foi num evento sobre marketing, né? Um dos maiores eventos sobre marketing, assim, eram 3 dias de evento. E eles falaram muito sobre tecnologia, né? O que vem, as inteligências artificiais. Hoje a gente consegue pegar a Paty e reproduzir a voz da Paty em qualquer língua, né? E pegar o teu curso inteiro, colocar naquela língua e vender para aquele país, né? A gente transforma a Paty num robozinho, né? E com isso vem muitas coisas boas, vem muita oportunidade de mercado. Mas, ao mesmo tempo, vem aquele ponto que nós estávamos falando das pessoas se compararem ou daqui a pouco até quererem ser algo que elas não são, né? Então, é o tempo inteiro nós estarmos dispostos a sermos nós mesmos, né? Eu vi até uma entrevista que veio aqui no canal de vocês que ele falou, todas as outras pessoas já existem. Isso é muito verdade. A gente fica muitas vezes querendo... Eu não estaria aqui se eu não fosse eu mesma. Se eu quisesse reproduzir a fala de alguém, se eu quisesse me parecer com alguém, eu não estaria aqui. Nós só estamos aqui porque nós temos autenticidade, porque nós temos verdade, porque nós estamos botando a nossa cara aqui para falar o que a gente pensa, né?
não adianta a gente querer ser alguma coisa que não é. E aquilo ali, as nossas pacientes, elas vêm por essa identificação. Aí você falou de Deus, né? Hoje as minhas pacientes me recomendam louvores, eu tenho pacientes que me mandam mantras. Então, é uma conexão, porque elas já sabem, né? O que eu faço, o que eu gosto. Então, é esse público que eu conecto. Que não vão pelo preço, mas pelo valor que tu tem, né? Eles querem ser atendidos. Uhum. Querem ser atendidos por você. É verdade, eu acho que essa é a nossa missão, esse é o nosso foco, é ter um paciente que a gente fidelize, que ele queira ir por causa que ele quer fazer o procedimento com a gente. E quando ele receber uma promoção de outra clínica, ele não vai querer ir lá, porque ele vai... Ele sabe que é só preço. Exatamente, ele sabe que o teu resultado vai ser melhor e que realmente tu, como pessoa, ele se identifica, enfim, ele tem aquele sentimento de carinho, né, e de amor e de afeto. As pessoas chegam, por exemplo, ali na clínica e falam, esse acolhimento não tem preço, né? Então, acho que esse é o diferencial também, além As pessoas da técnica. eu acredito que tu também siga muito essa linha, assim, porque tu tem todo esse jeitinho fofinho. Eu queria falar calminha que nem ela, assim, sabe? Eu sou muito... Mas esse acolhimento é uma das partes primordiais de qualquer tratamento, né? Isso a gente ensina dentro dos cursos, porque, infelizmente, a gente aprende na prática, né? A gente vai aprendendo a lidar com isso. Mas esse acolhimento do paciente é o que vai fazer todo o resto funcionar. Uma vez que você conecta o paciente, que você faz ele... virar seu amigo. Confiar em você, né? A gente apresenta algumas técnicas de rapport, que é justamente essas técnicas de conexão com o paciente, sem, obviamente, trazer todas as técnicas de venda, mas sim a sua verdade ali naquele momento. Essas técnicas de conexão é que vão fazer todas as suas vendas funcionarem, é o que vai fazer a fidelização desse paciente, né? Uma vez que ele confia em você, ele compra qualquer coisa que você disser para ele. Aí tá em você vender o que realmente ele precisa, ou vender o que dá na sua telha aí só por lucratividade, né? É verdade. Por isso que a gente tem que acreditar no que a gente tá vendendo, a gente tem que estar bem consigo mesmo. Exatamente. Todo o conjunto. Exatamente. Tem muito aquela coisa dos joguinhos hoje que as pessoas divulgam na internet. Eu correlaciono muito isso, sabe? Pô, você conquistou a confiança daquela pessoa, você vai vender joguinho pra ela? Não, né? Você não vai vender. Você vai vender o seu melhor tratamento se ela precisar. Você não vai vender só por um lucro. Eu não enxergo as minhas pacientes como um cifrão na minha frente, sabe? Porque ali você se perde. Dinheiro todo mundo gosta, gente. Quem não gosta de dinheiro? A gente gosta, a gente tem ambição nos negócios, a gente tem ambição por pacientes, mas a partir do momento que você enxerga o seu paciente como um cifrão, ali você se perdeu. E hoje, na área da estética, tem lugar para todo mundo. Mas não tem mais lugar para amadores ou para pessoas que enxergam o paciente como um cifrão. Hoje as pessoas, elas estão carentes de pessoas. E você só vai conquistar o seu lugar ao sol se você realmente olhar para o seu paciente na individualidade única e pura dele. É verdade. É verdade. Uau, gente! Essa dá um corte, hein, pessoal? Vamos anotar o tempo do vídeo. Vários cortes. Nossa, são muitas frases de efeito. Eu vou ter que assistir várias vezes de novo, anotar e usar ali nas minhas consultas. Eu amei essa troca, amei te conhecer mais de pertinho. Amei. Ai, eu tô encantada contigo aqui. A Paty, ela é maravilhosa, gente. Ela é muito mais bonita pessoalmente. Ela é incrível. Que amada. Lá no Aesthetic Meeting a gente vai poder ver vocês que estão nos assistindo, conhecer de pertinho, né? Ter essa troca. E, claro, podem fazer curso também. Não sei se tu faz curso presencial, Grazi. Então, eu até tava conversando isso com o Lucas antes ali, né? A gente fazia cursos presenciais antes. A gente lotava turmas em Porto Alegre, assim, 40 alunos 2 vezes por mês, assim, muito rápido. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente tava com 7 cursos presenciais agendados aqui no Rio Grande do Sul e fora, né? Rio de Janeiro, interior. Bahia, e aí a gente teve que cancelar tudo, a gente teve que devolver dinheiro de aluna, foi um auê, foi um babado. E aí depois, quando voltou os cursos, a gente até fez, acho que uns 2 presenciais ali, sabe? Só que agora a gente tá muito focado na internet, e a gente, como eu disse antes no início ali, a gente não tá tendo tempo de abraçar nenhum projeto. Se hoje você chegar pra mim com o melhor projeto do mundo, eu vou dizer assim, infelizmente hoje eu não consigo abraçar. Então, a gente quer voltar com os presenciais, porque eu gosto dessa troca, dessa conexão. Mas hoje é uma coisa que a gente ainda não consegue.
Quem sabe ali pro finalzinho do ano ainda não tem como afirmar nada pra vocês agora. Vão ter que seguir a Grazi Pra pra saber de acompanhar. tudo. Exatamente. Presencial vai ter que ir mais tempo. Ah, é verdade. Sim, a gente falou, com certeza. Vamos lá, Aham. um evento incrível. Nossa, olha, já tô até nervosa antecipadamente. É muito legal, sou suspeita, mas é um dia inteiro de imersão com vários profissionais da área da estética. Não, a gente sai de lá com a cabeça pegando fogo. pegando É fogo. muita coisa. Tem dermato, médico, enfim, a Giana que veio aqui também fazer o podcast. Tem o Samuel, que é médico, tem várias biomédicas, dentistas. Tu vai palestrar lá esse ano também? Não? Ah, tá. Eu achei que fosse. Olha aí, eu já, né? Quem sabe? É que ele me coloca de trabalho escravo e aí eu fico apresentando todo mundo das 8 da manhã às 10 da noite, quase meia-noite às vezes. O evento é dela, Grazi. Aí ele não sobra tempo. Não sobra pra tempo. Estrela lá. Brincadeira. Não, mas quem sabe eu faço uma apresentação surpresa sem ele saber. Vamos ver se dá tempo. Depois de quem 30 horas de evento. Mas, é muito legal. E as alunas que vão e te encontram no corredor e aí te falam, eu queria te conhecer pessoalmente. É muito legal. Muito, É muito muito. legal. Essa troca, a troca do presencial é impagável, assim, né? A gente foi na última palestra que a gente foi, em Gramado, eu falei pro Silvio assim, eu não imaginava viver isso que a gente tá vivendo agora. Das pessoas entrarem no restaurante pra tirar foto. E aí a gente sempre pensa o que a gente vai fazer. O que a gente faria se uma pessoa... Só que na hora você fica tão sem reação, assim, sabe? Só, claro, recebe bem a pessoa e tal. E aquilo fica assim, nossa, as pessoas paravam... Era um evento específico da área da estética, da área da cosmetologia personalizada. Olha, Que é o principal nicho que eu trabalho. Aham. Então, para as meninas lá, para as pessoas de fora, muitas vezes nem sabem quem é a Grazi. Mas dentro do meu nicho, eu, graças a Deus, desenvolvi um bom trabalho, né? Então, nós estávamos, assim, nossas alunas tietando muito, assim, sabe? Aquela troca com elas de parar, olhar no olho e conversar, de darem aqueles feedbacks, assim, olha, você fez isso por mim, você me ajudou nessa paciente, olha só esse resultado que eu consegui através dos teus cursos. Então, tipo, aquilo ali vai tomando uma proporção, vai nos enchendo, assim, sabe? Nos botando pra direção, de novo, né? Que estamos no caminho certo. É Com lindo. certeza tá no caminho certo. Primeira esteticista a palestrar no evento. Nossa, essa daí vai ser um marco, hein? Um Olha a marco. responsabilidade, Aham. meu Deus do céu. Gaúcha pioneira em cursos online, também presenciais, mas específicos para a área de cosmeto e prescrição personalizada, que é um referencial bem grande, porque tem que ser muito inteligente, tem que ter bastante autoridade, tem que ter bastante confiança para ti realmente poder ensinar as pessoas a fazer isso. É porque é bem complexo, né? Às vezes eu acho que é fácil. Imagina ler a composição de um produto cosmético, né? Hoje as Exatamente. Nutris, por exemplo, a nutricionista, ela pega um pãozinho ali, ela lê aquela composição, assim, muito fácil. E é o que as estetas cosmetólogas fazem hoje. A gente pega a composição de um produto e a ideia central é que a gente saiba o que tem ali dentro, né? Então, é complexo. Eu tinha que ter trazido meus produtos para ela analisar. Eu tenho uma linha de cosméticos que desde maravilhosa! 2019. E eu comecei com os manipulados e hoje eu tenho industrializado, aprovado pela Anvisa. Quem sabe a gente não faz Quando tiver minha indústria, tu vai fazer comigo. Exato. Olha aí, ó, que legal. Ai, que amor. Então, tá, né? Finalizamos mais. Quer falar mais alguma coisa, Grazi? Não, Olha, eu gente. finalizamos, né? Nem te deixei finalizar. Quer comentar alguma coisa ou... Não, quero agradecer imensamente o convite, a Ai, oportunidade de estar aqui. Foi super leve, super agradável. Agradecer mais uma vez o Lucas aí por estar abrindo as portas, né? Mais uma vez para eu estar aqui. E é isso, gratidão eterna. E contem comigo sempre nos projetos de vocês também. Ai, a gente que agradece, as portas estão sempre abertas para ti. É uma honra receber pessoas do bem, pessoas persistentes, guerreiras, batalhadoras, é assim que a gente gosta. E que com certeza vão dar um show lá no palco. E aqui deram, né? Da Grazi deu um show, o Silvinho vai junto lá, né? E com certeza já vão estar noivos, casados, quer dizer, Olha. noivos já estão casados. Livre espontânea pressão. Exatamente. livre Mais uma espontânea. vez vou reforçar. Ai, meu Deus. Então, tá, Grazi, tirando as brincadeiras, vou finalizar aqui mais esse episódio. Assistam o episódio completo no nosso canal do YouTube. Nós também temos o episódio completo no nosso canal do Spotify.
E também temos no Instagram os cortezinhos para vocês verem. E acompanhem a Grazi nas redes sociais, com certeza vocês vão adorar seguir ela e ver a rotina dela, entender um pouquinho mais ali da personalização estética, fazer os cursos e mentorias dela, eu já quero. Então, nos vemos no próximo episódio e agradecer, claro, os patrocinadores, né? Clínica Patrícia Manfroy, Aesthetic Meeting, LC Med e a Grazi maravilhosa.